Olá, boa noite. Restrição para o funcionamento do comércio em todo o Espírito Santo. A decisão foi anunciada agora há pouco pelo governador Renato Casagrande devido ao aumento do número de casos de coronavírus. Quem tem mais detalhes ao vivo é o nosso repórter Vitor Zucolotti, que já está posicionado. Boa noite, Vitor. Amanhã que já começa essa mudança toda? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a partir de amanhã, nenhuma loja, nenhum departamento, estabelecimento comercial vai abrir aos finais de semana aqui no Espírito Santo. Isso porque a gente tem um novo mapa de risco, que a gente vê aí, ó, risco alto, 36 municípios em vermelho e 42 municípios em risco moderado, né, os que aparecem em amarelo no mapa. E esse mapa pode ser alterado a partir de amanhã, mas o que importa é nenhum município vai se tornar de risco baixo, é sempre risco moderado ou risco alto. Atualmente risco alto aqui na Grande Vitória, o comércio funciona de forma alternada, não funciona no final de semana, e risco moderado não vai funcionar nem aos sábados nem aos domingos. Então, nada de loja, nada de comércio no Espírito Santo. Isso é por conta do que a gente entrou agora no estado crítico, na matriz de risco, no cálculo de matriz de risco. A gente ultrapassou os 80% de ocupação de UTI aqui no Espírito Santo. E se a gente chegar a 91% da ocupação, aí o plano vai mudar. A gente vai entrar no estado extremo e o governo está discutindo aí o que pode ser feito com relação a isso, mas medidas drásticas também com relação ao comércio. Esse tipo de situação afeta diretamente o comércio, lembrando que o governador não gosta de falar a palavra lockdown, mas pode acontecer sim medidas mais rígidas com relação ao funcionamento do comércio se a gente ultrapassar o 91% de ocupação de UTI. Bom, e o governador também falou sobre a alegação do Ministério Público Federal de que falta transparência quanto à divulgação dos leitos disponíveis para a Covid aqui no estado. O órgão ele chegou a ajuizar uma ação civil pública pedindo que o governo apresentasse um plano de remanejamento de pacientes quando os hospitais não tiverem mais vaga de UTI. A gente vai ver agora o que o governador disse sobre isso. Nós somos campeões em transparência, o Ministério Público Federal sabe disso, tá certo? O trabalho do Ministério Público Federal tem sido perguntar, e o nosso trabalho tem sido executar as ações. Então, eles têm perguntado, a gente tem respondido, conquistamos uma posição de vanguarda na transparência. Não aceito que o Ministério Público Federal possa questionar os dados, que são dados públicos que nós estamos apresentando, porque são dados que têm validade pública, tá certo? Então, se eles têm alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecer, mas é inconcebível que eles possam levantar suspeitas sobre os dados, sobre os leitos que nós estamos abrindo no Estado do Espírito Santo. Mas a gente agora tem informação sobre o secretário de Saúde aqui do estado, Nésio Fernandes. Há 3 dias está apresentando sintomas gripais leves, não está apresentando febre, mas por conta disso ele tem cumprido o isolamento domiciliar, que no caso é o necessário com relação à questão aí, o protocolo que deve ser seguido por conta dessa possibilidade aí, dessa gripe. A equipe também do gabinete dele está sendo monitorada. Se alguém apresentar sintomas, também o protocolo deve ser seguido, e ele continuou seguindo as atividades hoje da forma, né, utilizando o novo normal, que é através de videoconferência remotamente. Pois é, Isabela, essas são as informações. Eu volto aí com você no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Bom, a gente ouviu aí o governador deixando as regras mais rígidas para o comércio por causa da ocupação dos leitos. Vamos ver então como é que está o painel Covid com relação à taxa de ocupação de leitos disponíveis. Hoje, UTI 84,91%, enfermaria 67%, um total de 75% em todo o Espírito Santo. Abaixo, se você quiser conferir por região, também dá. É só acessar coronavírus.es.gov.br. Em contrapartida, o governo anunciou também no seu pronunciamento que está abrindo novos leitos de UTI. Amanhã serão entregues 30 novos leitos no Hospital Jaime Santos Neves, que é o hospital de referência aqui no estado, e a expectativa é de que até o final da semana que vem criem mais 70, ou seja, teremos 100 novos leitos até semana que vem. Hoje, o Espírito Santo tem um total de 572 leitos de UTI, então a gente passa a ter 672. Hoje o painel coronavírus não vai ser atualizado, não foi atualizado, na verdade, até o momento, e vai ser atualizado por
por volta das 8 horas da noite. Por isso que os dados que a gente tem ainda são os mesmos que a gente trouxe ontem para você. Quase 17 mil casos confirmados, 737 mortes e pela expectativa do secretário de Estado de Saúde, a cada 24 horas, a gente está nessa curva ascendente de transmissão, a gente teria de 22 a 33 óbitos por dia, né? Ou seja, a gente já sabe que esse número, infelizmente, vai subir. Vamos voltar aqui para o painel, agora eu vou te pedir para colocar o painel por município. A gente vai destacar hoje, gente, Cariacica. É o 4º município com mais casos no Espírito Santo, 2.201 casos, uma taxa de letalidade de 5%. É uma taxa alta porque já são 125 mortes. Vamos ver os bairros também? Olha lá, Campo Grande liderando com 146 casos, Alto Laje, Porto de Santana, Castelo Branco. Ou seja, são muitos municípios, inclusive Campo Grande, né? Ali tem o Expedito Garcia, o grande centro econômico do município. A gente sempre vê muita gente andando por ali. É um alerta muito importante para você que mora em Cariacica. Inclusive, hoje a gente recebeu imagens de lá. Os telespectadores enviaram vídeos para a gente da aglomeração que estava ali na Expedito Garcia. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Tem gente andando na rua, tem gente na porta de banco, inclusive dentro de agência também, ó. A gente agradece o telespectador que sempre participa aqui fazendo o nosso telejornal junto com vocês. Olha lá, muita gente na Expedito Garcia. Infelizmente, é uma imagem que a gente vê sempre aqui no TN. Então, as pessoas têm que respeitar esse isolamento social. Agora, a gente faz um alerta para você. É que esses índices de isolamento social na periferia, eles podem estar incorretos. É que o deslocamento é medido pela antena de telefonia e em alguns bairros tem poucas antenas instaladas. Vamos entender melhor isso na reportagem? Pode rodar. Os shoppings voltaram a abrir. O comércio de rua está funcionando em horários alternados. É fácil perceber que tem mais pessoas circulando nas ruas. Apesar disso, o índice de isolamento social aqui do estado vem variando pouco. O último levantamento mostra que a taxa de isolamento no Espírito Santo é de pouco mais de 37%. Se compararmos a primeira quinzena de maio, quando o comércio voltou a abrir as portas com o levantamento mais recente, o que se observa é que as taxas não variaram muito. É por meio delas, as antenas de telefonia móvel, que a gente consegue monitorar o deslocamento dos usuários e, consequentemente, o índice de isolamento social aqui no nosso estado. Essa é uma das metodologias utilizadas para revelar esse número. O problema é que alguns estudos já apontaram que aqui no Espírito Santo existem muito mais antenas como essa nos bairros nobres do que na periferia, tornando mais difícil saber de fato quantas pessoas vêm respeitando as determinações de permanecer em casa. Isso significa que o índice de isolamento aqui no Espírito Santo pode ser muito menor do que mostram os números oficiais. Esse mapa da Anatel exemplifica bem o cenário. Cada ponto roxo representa uma antena da operadora de celular mais usada no estado. A quantidade de antenas nos bairros como a Praia do Canto, Santa Lúcia e Jardim Camburi é muito maior do que em regiões dos bairros da Penha, Andorinhas e Bonfim, por exemplo. Ela só mede se você muda de antena de celular. Então você precisa se mover a uma distância muito maior. Há bairros, principalmente os bairros que estão mais na periferia, eles têm menos antenas. Então, para a gente captar um deslocamento, é muito mais difícil. Nós temos que considerar também as pessoas que não têm celular e, portanto, não estão sendo captadas. A doutora em epidemiologia explica que o real número de pessoas que não têm respeitado o isolamento pode revelar sérias consequências para o estado. Muitas pessoas ficando doentes, precisando ir para a UTI. Então, é um momento de cada um preservar pela sua vida e tentar ficar o máximo que puder, né, apenas com as pessoas do círculo familiar. Olha, a capital vai ter mais 20 leitos para pacientes com Covid. A estrutura está sendo montada ao lado do PA de São Pedro e vai atender pacientes que precisam ficar em observação e ainda não precisam de uma vaga em hospitais. A estrutura com os leitos de campanha foi instalada ao lado do PA de São Pedro, em Vitória. Por enquanto, o acesso é por dentro da escola municipal do bairro. São 20 leitos que atenderão pacientes confirmados da Covid-19. São 20 leitos, de retaguarda hospitalar para pacientes positivos
para Covid. Então, são leitos de isolamento. A estrutura já está quase pronta e deve ser inaugurada na próxima semana. Aqui serão atendidos casos mais simples da doença. Mas se algum paciente, porventura, evoluir para um quadro mais grave e precisar, por exemplo, de ser entubado, ele também será assistido. Vai ter respirador, cada um desses leitos, oxigênio. Vamos ter aqui profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, para atendimento. Chegou no PA as pessoas, ou então do PA da Praia do Suá, do PA de São Pedro, das estruturas de Vitória, atendido no videoconsulta. E aí, se a pessoa tiver sintomas, ela vem para essa estrutura. Os leitos são para prevenir um colapso no sistema público de saúde do município. Vai depender do quadro clínico. Talvez as pessoas que estejam mais estáveis, a partir dali, elas vão receber alta. Se ele tiver um quadro que foi avaliado pelo profissional médico, o profissional médico vai regular uma vaga em um leito hospitalar para ele. Dos 412 leitos de UTIs disponíveis na Grande Vitória, 367 estão ocupados. A taxa de ocupação é de quase 90%. E a capital lidera o número de casos de coronavírus do estado. Até o momento, são quase 3.000 pessoas infectadas. O número de mortos já passa de 100. Nós estamos ampliando esse atendimento. Na verdade, os protocolos eles já foram construídos, né? E nós, nesse momento, vamos ampliar o acesso à população. Atualmente no pronto atendimento de São Pedro e no PA da Praia do Suá, existem 33 leitos e 15 deles são para pacientes com Covid-19. A partir então da semana que vem, serão mais 20. A capital tem cerca de 3.000 casos de coronavírus. A seguir, você vai ver aqui no TN2, manhã de protestos na Serra. Profissionais da saúde sinalizam que vão entrar em greve e comerciantes pedem a abertura das lojas todos os dias. Agora imagens ao vivo para você da Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. A gente já volta. Acabou de ser atualizado o painel coronavírus, vamos ver aqui os números. Olha só, subiram para os casos confirmados, 18.480, a gente estava na casa dos quase 17 mil, subiram quase 1.500 casos confirmados. O número de óbitos subiu 790, a gente estava com 737, foram 53 mortes em 24 horas, a gente já fez os cálculos aqui. E chama a atenção aqui no painel coronavírus a quantidade, os municípios, na verdade. Vila Velha subiu para o primeiro lugar, 3.241 casos. Na sequência, Vitória, Serra e Cariacica. A gente deu há pouco a matéria de Cariacica, ó, já subiu também para 2.390 casos. Jardim, Camburi, Praia da Costa, Itapuã, Praia do Canto continuam liderando os casos. Gente, 53 mortes em 24 horas não é brincadeira, não. A gente tem que se resguardar, né? Olha, manhã de protestos na Serra, profissionais de saúde sinalizam que vão entrar em greve. Olha só essa polêmica. Essa greve está anunciada para a semana que vem. E os comerciantes querem que as lojas possam voltar a funcionar todos os dias. O protesto foi na frente do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Técnicos de enfermagem reivindicam reajuste salarial e também reclamam que os EPIs oferecidos são de baixa qualidade. Outra preocupação é a quantidade de profissionais que estão sendo infectados. Mês passado eu tive Covid confirmado, retornei dia 23, né? Dizem que deixa um pouco de sequelas, mas graças a Deus eu estou ótimo, né? Eu estou ótimo, voltei ao trabalho. Mas no meu setor eu perdi as contas de quantos pacientes, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tá? Foram muitas pessoas mesmo foram afastadas. Quando eu retornei, só 2 colegas minhas do meu plantão que estavam lá, que não pegaram. Na próxima semana, cerca de 1.000 técnicos devem cruzar os braços em 3 hospitais. A maternidade de Cariacica, o Hospital Evangélico e o Jaime Santos Neves, referência em tratamento de Covid-19. Em UTI e pronto-socorro, haverá redução do quadro. No Jaime e outros hospitais que têm referência de Covid, vai funcionar UTI e pronto-socorro 90% dos atendimentos. Isso já é certo. E nas outras unidades de 40% a 50%, para não atrapalhar o serviço e o andamento e a fluidez do serviço neste momento de pandemia. Outra categoria que protestou foi o comércio. Em Jacareípe, os empresários querem abrir as lojas todos os dias, diferente da orientação do governo que separa os estabelecimentos para abrirem em dias pares e ímpares. Abrir todos os dias em horário comercial, reabertura dos restaurantes, academias. Sabemos que o uso tem que ser consciente, respeitando as regras de distanciamento social, uso de álcool,
sabão, máscaras. A gente clama por isso. Um detalhe, na Serra, há quase 3.000 pessoas contaminadas. Cerca de 180 já morreram por conta do coronavírus. Sobre a greve anunciada pelos profissionais da saúde, a Secretaria de Saúde do Estado diz que vem tentando negociar com o sindicato das categorias e que fez uma proposta de reajuste salarial. Afirmou ainda que poucos profissionais aderiram ao movimento. Fala a verdade, se você já não se pegou aí reclamando desses tempos de pandemia, hein? Talvez o seu Zé te mostre, vê de uma forma diferente isso, né? Ele tem 102 anos, nasceu no auge da gripe espanhola. Há 15 dias, gente, pegou o coronavírus, ficou 10 dias no hospital, mas está curado. A família abriu as portas de casa para nos contar essa história. 102 anos e mais um capítulo de vitória para escrever no livro da vida do seu José Augusto. Ele venceu o coronavírus. Foi uma vitória bacana, maravilhosa. O vírus é traiçoeiro, graças à proteção divina. Hoje eu estou aqui vivo, né? Seu José mora em Baixo Guandu, no noroeste do estado, mas está aqui em Vitória na casa das filhas para se recuperar da Covid-19. Ele ficou internado por 10 dias, teve pneumonia e saiu do hospital na última quinta-feira. Agora, com seu José em casa, a família não consegue esconder a emoção. Foi uma loucura, uma surpresa muito grande e nós faltou o chão. Nós pensamos o pior. Mas o Zezé é muito forte e ele conseguiu superar e está aí com a gente, 102 anos. O mais curioso da história de seu José é que ele nasceu em 1918, bem no pico da gripe espanhola, uma pandemia que assolou o mundo inteiro e matou milhares de pessoas. Hoje, 102 anos depois, seu José enfrentou e venceu mais uma. Passou por dois séculos, viveu 2 guerras, passou 2 guerras, 3 pneumonias, a gripe espanhola e conseguiu vencer o Covid-19. Seu José agora só pensa em reencontrar a esposa, a dona Júlia, que ficou lá em Baixo Guandu. E, claro, aproveitar a família. Ou será que eles que têm que aproveitar o seu Zé? Eles que têm que aproveitar. E tá no caquinho de resto. Eu e minha velha. Eu com 102 anos, ela com 95. É impressionante o amor que ele tem pela Julinha, né? A mamãe. E ele tá louco para encontrar com ela, ela também. Eles têm assim, um carinho um pelo outro, uma coisa impressionante, coisa que é muito rara hoje em dia. Com tanta sabedoria de vida, seu Zé ainda deixa um recado sobre o momento que estamos vivendo. Sei que, infelizmente, muitos ficam pelo caminho, mas muitos conseguem sobreviver, ultrapassar isso. É um momento terrível que o mundo todo está passando, mas a gente consegue ultrapassar com muita fé, esperança. As pessoas têm que ter muito cuidado até que passa essa turbulência. E eu aconselho os jovens que aproveite a vida. A vida é bela, só dá muito valor quando está no fim dela. Que gracinha, é verdade, né, gente? A vida é bela, a gente tem que dar valor a cada momento. Muito obrigada, família, por dividir essa história de vitória e esperança com a gente nesse momento tão importante que a gente está vivendo de pandemia. Olha, lembrando que mais de 9.900 pessoas estão curadas da Covid-19 aqui no estado. Bom, é nesse clima, com essa boa energia que a gente encerra o TN2 de hoje, desejando uma ótima noite para você e já te convido para assistir amanhã o TN1 comigo, 12h30. Até lá, viu?